Olá, olá, boa noite, tudo bem, gente? Vamos chegando. Mais uma live aqui no meu perfil. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito e que eu nunca trouxe aqui no meu perfil, que é lingerie. Então nós vamos falar sobre lingerie para corpos reais, para corpos normais, para mulheres normais. É um assunto muito interessante e quem vai conversar com a gente hoje é uma pessoa muito bacana que eu conheci recentemente num curso de marca pessoal. É uma empreendedora, assim como eu sou atualmente uma empreendedora. E ela é coach, master coach, trabalha com mulheres e é uma pessoa muito interessante. Então eu vou chamar a Sandra. Ela trabalha como franqueada, ela tem uma franquia de uma marca de lingerie muito legal, que é para pessoas plus size, mulheres maduras, corpos reais, corpos normais. Então ela vai conversar aqui com a gente hoje. Eu vou chamar ela aqui. Deixa eu ver se eu já convido, ela já está aí. Vamos ver se ela vai entrar. Oi, tá entrando. Oi, Sandra. Oi, você tá me vendo? Ainda não tô te vendo, não. Sim, tá me Sim. vendo. Tá meio escura, né? Tem uma luzinha pra você pôr aí na sua frente pra gente ver a sua cara? Melhorou agora? Não, tá falhando a internet aqui. Ih, acho que a internet da Sandra não tá muito boa. Vamos ver se ela consegue entrar. Sandra? Gente, ela tá aqui. É que ela tá meio congelada a imagem e a sua voz também não tá aparecendo. Acho que deve ser uma conexão aí que não deve estar muito boa. É, a sua voz não tá distorcida, tá parada, tá cortando a imagem, tá congelando. Eu não sei se é a sua internet que tá fraca, pelo menos para mim tá assim. Não sei se para as meninas que estão entrando aí, Camila, tá bom para você ou tá, a Sandra tá aparecendo ou não tá aparecendo bem? Para mim não tá. Ela não tá sem som, imagem congelada. E aí? Ah, Eu espero que tô te você vendo, consiga se conectar. tô te vendo e tô te ouvindo bem. É, Minha você tá com a internet, imagem congelada. Agora eu consegui ouvir alguma coisa, mas a é, imagem a tá minha internet, congelada. a minha internet aqui tá, Fraquinha. Ixi. Ih, gente, essa internet da Sandra aí não tá colaborando hoje. Espero que ela consiga resolver isso daí pra gente conversar. Ei, Sandra. Então, gente, a Sandra trabalha com lingeries para plus size e para mulheres maduras. E são umas lingeries muito lindas que ela até ficou de trazer aqui para mostrar para gente. Eu espero que ela consiga se conectar para a gente poder ver as coisas tão lindas que ela vende, que ela trabalha. E como ela trabalha bem com a autoestima das mulheres também, porque ela também tem esse trabalho de coach com as mulheres, que é muito interessante. Sandra, tá difícil. Oi? É, tá difícil, gente. Eu não sei se a gente continua aqui, se ela tenta entrar de novo. Sandra, ela tem um trabalho bacana, gente, que espero que ela consiga aí realmente se conectar com a gente, porque a gente teve uma conversa aí outro dia, ela mostrou umas coisas tão lindas. melhorou. Agora vai, continua falando para eu ver se melhorou. Eu acho que eu estou te ouvindo agora, mas é que a imagem para de vez em quando, então não está muito boa a internet mesmo. Fala alguma coisa para ver se eu estou te ouvindo. Oi.
Eu tô Oi, ouvindo, tô oi. ouvindo vocês muito bem. Agora tô te ouvindo, agora tô te ouvindo. Oi, Sandra, Boa bem-vinda. noite, gente. Você tá me Boa ouvindo? noite, tô te ouvindo. Então, eu vou te pedir para você se apresentar um pouco, que eu já fiquei enchendo a tua bola aqui, falando como você é maravilhosa. Então, conta um pouquinho para a gente da tua história, de como você chegou nesse momento da venda das Eu lingeries. só preciso, E... o som aqui, o meu som não tá bom. Não tô te ouvindo. Mas, mas eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. O que é que aconteceu agora? Meu Não Deus. sei, mas agora, agora eu ouço você e você não me ouve, realmente. Acho que está todo mundo te ouvindo. Oi. Boa noite. Oi. Gente, eu não estou ouvindo vocês, mas eu estou vendo. Então, eu vou me apresentar. Se você tiver alguma coisa, você me fala aí. Bem, eu sou Sandra, sou Master Coach, sou empreendedora do ramo de lingerie, né? Empreendendo agora com a minha marca Frida Ludovicense, né? E o propósito da nossa marca é trabalhar com corpos reais. Tanto que as nossas modelos são mulheres normais, a gente não contrata modelos, são mulheres normais que colaboram com a gente, né, que se disponibilizam a se fotografar e não tem filtros. Do jeito que a foto é tirada, a gente posta, né? Com as suas cicatrizes, com plus size, com as suas gordurinhas, com as suas curvinhas, não escondemos nada, porque a proposta da marca é justamente trabalhar a mulher do dia a dia, a mulher real, a mulher que engravida, a mulher que está amamentando, a mulher que depois do bebê fica um pouquinho do peso, né? Fora do peso, aparecem as estrias. Essa é a mulher normal, é a mulher comum, sou eu, sou você, a vizinha, a nossa colega. Então, a nossa marca nasceu com essa proposta sob esse olhar, né? Porque as grandes marcas que estão por aí, eles fazem aquela lingerie para que eles fabricam a mulher para aquela lingerie. A gente não, a gente fabrica a lingerie para aquela mulher. Observa aquela mulher, as necessidades dela e procuramos atender aquelas necessidades. Estamos no processo, né? Estamos pegando feedback, então, pelo menos eu, quando eu vou tratar com as minhas clientes, sempre tenho um caderninho, pergunto, né? O que você se sentiu a necessidade? Que não ficou bem dessa vez. Não, é assim, ficou um pouquinho grande, ficou um pouquinho pequeno, a de cima ficou boa, mas a calcinha já ficou menor. Então, eu vou anotando para a gente já ir reportando e adaptando, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que a nossa marca, a Frida, ela se diferencia por causa disso, né? É essa a nossa pegada, é justamente trabalhar e quando eu fui empreender, quando eu estava procurando algo para empreender, eu procurei várias marcas e outras possibilidades, né? Mas quando eu ouvi a proposta da Frida, veio de encontro ao meu trabalho de coach, que é justamente trabalhar com empoderamento, com autoestima, com é, aceitação, autoaceitação. A lingerie, ela está muito dentro dessa autoaceitação, né? Que é a mulher, ela se permitir experimentar, porque, gente, eu já passei por isso, eu já tive a autoestima muito baixa, porque eu tenho problema de varizes, né? Desde adolescente, e aí eu sei o que é a pessoa querer usar uma coisa e não achar que aquilo não é para ela, né? É, E eu trabalhei muito isso em mim, eu sei como é esse processo, eu sei como é a pessoa ter essa autoestima e trabalhar, e sei como é libertador a pessoa trabalhar essa autoaceitação e de repente se permitir usar uma lingerie, se sentir sensual, se sentir legal naquela lingerie, não para agradar o outro, mas para agradar ela mesma, né? Quando a exatamente. pessoa trabalha a autoaceitação, ela se banca, ela se compra, ela não, a opinião das outras pessoas, mesmo que venham, mesmo porque quando ela trabalha a autoaceitação, ela transcende isso. As pessoas não têm nem coragem de ir contra isso, porque ela transborda isso. Mas se Exato. por acaso alguém chegar e alguma crítica, alguma coisa, ela não afeta mais
como antigamente, antes de trabalhar né? Porque quando a gente está insegura, a gente pensa que todo mundo está olhando para a gente, está reparando naquilo que a gente quer esconder, né? Pensa que as pessoas não estão nem olhando. Assim. Quando eu ia à praia de biquíni, eu achava que todo mundo estava olhando. O que foi que eu fiz? Eu parei de ir à praia, não usava mais biquíni, não colocava mais biquíni, né? Aí depois eu entrei no mundo de desenvolvimento pessoal, trabalhei muito autoaceitação. Quando foi agora no dia 22 de agosto, foi meu aniversário, eu me permiti colocar um biquíni e a praia, e foi libertador. Olha, Libertador, né? muito bom. E eu gosto, qual é a minha missão? É transbordar, é trabalhar as mulheres que têm esses problemas e se aceitar, como é libertador, como é bom, como é gostoso você bancar a sua essência, né? Por isso que a nossa marca, Frida, ela se diferencia assim. Tanto, vale ressaltar que agora as outras marcas, principalmente as mais novas, já estão nessa pegada, né? Já perceberam que as mulheres estão mais exigentes, estão perdendo medo né, de se mostrar, tanto que você vai lá ver as meninas plus size, se sentindo muito poderosa e são poderosa mesmo, né? Mas tem muitas ainda que ainda não têm essa coragem. É essas mulheres que a gente trabalha. Entendi. Você está me ouvindo, Sandra? Tá Você dando me para ouve? ouvir. Tá. Então, porque daí eu vou te perguntando algumas coisas, né? Porque aqui no Brasil, a gente tem, como você falou, a maioria das marcas faz lingerie, que a gente tem que se encaixar naquela lingerie e não é para o Uhum. corpo real, Aquele que é aquele padrão que modelo eles criaram. padrão. É, aquele padrão da mulher cabide, né? Magra, seca e tal. E também aqui no Brasil, a gente tem o problema das medidas, que não tem um padrão muito definido, né? De tamanhos. Então, você vê nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem uma medida no sutiã, por exemplo, você compra com uma medida de costas, outra medida de bojo, porque às vezes você tem uma costas estreitas, mas tem muito peito, e às vezes você tem umas costas largas, mas o seu é pequeno. E esse tipo de coisa a gente não tem muito aqui, né? Você até falou para mim que também ainda não é, na sua marca ainda não tem Não tem, porque isso aí é uma adoção assim do país, né? Que ele adota aquela padrão e aí as pessoas que vão produzir têm que se adequar àquele padrão que o país escolheu seguir, o caminho que ele escolheu seguir. Nos Estados Unidos e na Europa, que são países mais desenvolvidos e que as mulheres têm mais essa capacidade, né, de exigir mais, ter mais conhecimento, são mais desenvolvidas. Lá eles já optaram isso já é comum, é normal lá. Mas nos países menos desenvolvidos, no nosso caso, América Latina, a maioria, não optou, porque isso encarece um pouco a produção, a escala de produção, né? Essa escolha entre um padrão e o outro. E como os países desenvolvidos escolheram esse padrão mais barato, porque isso impacta na cadeia produtiva como um todo, né? E aí encarece mais os produtos, né? Então, os países mais desenvolvidos já fizeram isso, é comum, mas o nosso está agora com as consumidoras mais conscientes, exigindo mais, perguntando mais, as fábricas, né? Os fabricantes já estão também, né? Já estão procurando se adaptar às exigências das consumidoras, né? E aí, a nossa marca também, como ela é uma mais nova e já está com esse olhar e é inovadora, né, nessa área, ela já está começando né, principalmente depois que a gente conversou sobre isso, eu também conversei com eles, e eles já começaram já a fazer esse movimento dessa adaptação, né? Porque realmente isso é muito, 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 pelo menos, eu observei algumas plus size, principalmente nas plus size, né, tem muita essa dificuldade, né? Por exemplo, sutiã, aqui fica bom, algumas são plus size, são gordinhas, mas tem os seus pequenos. Aí já tem essa dificuldade porque a copa aqui é grande, né?
Isso. E aí, às vezes aqui fica bom, o sutiã fica totalmente bom, mas a calcinha fica pequena ou fica grande, porque às vezes ela tem isso mais largo, tem isso, né? Eu, pelo Isso. menos, eu faço uma coisa que a maioria das pessoas que trabalham com lingerie não faz. Eu adapto. Se ela gostou de um sutiã que coube nela, e se ela, a calcinha que ela gostou é de um outro tamanho, um tamanho maior, menor, eu faço essa adaptação. Uhum. Eu, Não eu precisa ser junto. conjunto mesmo tamanho, você mistura os tamanhos, né? Exatamente. Depois eu supro aquela outra necessidade, aquela lacuna que ficou e supro, mas eu sempre procuro adaptar, né, a necessidade dela, né? Uhum. E inclusive eu separei até nessa pegada que a gente está falando, né? Uhum. Em um sutiã que tem na nossa coleção, que ela é justamente para essas pessoas que tem essa parte larga e o seio pequeno, plus size, né? Por quê? Porque isso aqui se adapta. Se ela tem um seio grande, Uhum. ele cabe. Se tem tá dando para ver? Mais ou Se tem um menos. seio, Põe bem na frente da câmera, se tem um assim. seio pequeno, Ah, também abarca. Isso aqui, se ela tem isso aqui largo, né? Se tem essa parte aqui larga, isso aqui é sim. perfeito. Mas se tem isso aqui, se o seu pequeno, isso aqui cabe. E se o seu dela for grande, esse é o mais próximo que a gente tem disso que a gente está falando, De né? se Dessa adaptar numa adaptação. variação de entre Exatamente, costas porque e rosto. ela procurou fazer justamente para adaptar essa necessidade das meninas plus size, que tem isso aqui normal para o tamanho delas, mas que tem o seio pequeno, né? Ou que tem o seio grande. Essa é a nossa peça que mais se adapta para essa pessoa, né? E Vocês aí, têm e a hoje eu linha estava de. procurando. Vocês têm uma linha de lingerie. Porque assim, eu enxergo assim, duas funções que são muito importantes numa lingerie boa, né? A gente tem que Uhum, saber escolher a lingerie adequada. Acho que qualquer corpo, não só o plus size, ou mulher madura, porque o peito já está caído, ou porque a barriga já está mais flácida. Então, assim, a gente procura uma lingerie, primeiro, que dê uma boa sustentação, né? Que dê uma forma legal, ou que segure a barriga, né? Ou que levante o peito, enfim, a gente procura uma lingerie que sustente bem é, as nossas partes todas. E ao mesmo tempo, tem aquela lingerie que é feita para não aparecer, porque você está com uma roupa justa, ou uma roupa num tecido um pouco mais fininho. Então é importante que a lingerie não marque, né? Não apareça aquela. Então a uhum. gente precisa ter aquela linha da lingerie que desaparece embaixo da roupa, né? Que eu acho que é importante. Daí ela tem que ter uma boa sustentação e uma boa anatomia no corpo para desaparecer, para não marcar, para não pular a gordurinha do lado, o pneuzinho. E a outra função da lingerie, que também é sensual, né? Então, aí, nesse caso, ela pode aparecer, pode ter uma renda, né? E eu queria saber se vocês É, têm essas duas linhas e como você acha, como você percebe que as mulheres, qual é a procura maior? É pela lingerie confortável e que desaparece ou é pela lingerie sensual? Nas suas não, clientes, assim, agora, nessa pegada agora, eu notei que as meninas estão assim um pouco mais, assim, estão se libertando desses tabus, né? Tão e o que eu notei também interessante é que as mulheres mais velhas, assim, mais maduras, né? Elas também estão nessa pegada, né? Por exemplo, eu tenho 53 anos, né? E aí, o que acontece? Eu observo, quando eu comecei a trabalhar com lingerie, eu passei a observar muito o comportamento das mulheres, né? Principalmente da minha faixa etária mais velha, né? Porque até então eu não dava essa importância para a lingerie. Eu não dava. Em qualquer lugar, às vezes até em supermercado tem aquela parte que vende lingerie, né? é, Passava lá, pegava uma coisa. E depois que eu comecei a trabalhar, eu fui vendo a importância, até do cuidado que a gente tem que ter. Porque a lingerie, a calcinha, ela é o quê? Qual a principal função dela? É proteger nossa parte íntima, né? uhum, Então, eu passei a me preocupar até com a maneira como a gente lava, guarda, esses cuidados, né? Porque está em contato direto com a nossa parte íntima, né? E aí eu comecei também a conversar com as minhas clientes sobre esses cuidados, né? E também, assim, para entrar mais assim ter mais confiança com as minhas clientes,
para elas conversarem, me dar o feedback, para eu conhecer, né? Realmente conhecer, na hora que eu vou pegar uma peça, eu já me lembro daquela cliente, né? Porque a gente começa o tamanho, o gosto, né? Quando a gente vê uma peça, já se lembra de uma, nessa aqui, fica legal É, naquela pessoa, né? E aí, o que que acontece? As mulheres mais, mais maduras, elas estão perdendo esse medo, esse preconceito, esses tabus, estão quebrando. Mesmo porque a informação hoje, né, as conversas, os contatos, não tem mais como a pessoa não saber dessas coisas, não entrar nessa vibe, né? Não ter essa informação, não se empolgar também com essas conversas, né? Porque o comportamento das meninas mais novas acaba que nos incentivando também, né? Quebrar esses tabus, nos levando a olhar sobre isso, olhar. Eu tenho uma cliente que ela tem 58 anos, né? E ela me procurou e falou assim: eu preciso de uma lingerie sensual, mas para mim. Eu não quero uma peça de uma menina jovem, né? Sensual para minha realidade. Porque eu tô com o namorado e eu vou passar o meu primeiro encontro com o meu namorado e eu quero uma lingerie, né? Boa, assim, adequada para mim, né? Mas sensual. É para um primeiro encontro, né? E aí a gente foi procurando no gosto dela, né? E aí ela ia comprar um conjunto, né? Conjuntinho para esse primeiro encontro, acabou que comprou três, que ela comprou dos três. Por quê? Porque o sutiã ficou bom, não era um sensual, mas não era aquele sensual da jovem, né? Daquela menina muito jovem, fica mais ousada, né? uhum. Né? Então ela encontrou o que ela queria das minhas peças disponíveis, ela encontrou e se sentiu à vontade, né? E depois me passou o feedback. E aí, como foi? Não, foi legal, adorei, me senti muito bem, foi super agradável, né? Ai, que E já legal. marcou para comprar peças para ir para Natal e para Ano Novo. Então, e lembra Com que você me relação às mostrou? peças, Lembra que você me as mostrou umas peças assim peças? mais assim que não marca muito, a nossa marca, ela não tem muitas peças para esse tipo. A gente tem peças, né? Mas não tem, a gente ainda não tinha tido muito esse olhar, né? Depois que a gente conversou sobre isso, eu conversei com o pessoal e olha, a gente precisa, porque não é fácil também encontrar. Não é Não, fácil não encontrar esse é, tipo por de, isso. né? Não é. Eu tenho uma mania assim. Depois que eu comecei a trabalhar, eu sempre olho, vou nas lojas como consumidora, como se eu fosse comprar. Eu pergunto, né? E aquela peça assim, assim, e aquela peça assim. Eu fiz essa pesquisa com essa peça que você me falou, né? E realmente não tem. Principalmente né, para mulher mais madura. Não é difícil encontrar. Em todas as marcas, né? Eu até já conversei lá com o pessoal para a gente dá mais uma olhadinha nisso aí, que é uma lacuna que a gente precisa suprir. É, porque às vezes, assim, você tem que ter uma coisa que não, que é sem costura, ou que é com um tecido mais maleável, que não marque, né? Que não tem E aquela tem que ser costura esse pesada e tecidinho, forte, né? é, que ele não marque, que ele seja justo, que não deixe a marca, mas também que não seja assim muito apertado, É, que para não não cause esmagar, né? desconforto, né? Isso, porque daí tira o Porque tem conforto. peça que eu já vi, tipo, peça tipo aquela, tipo cinta, né? Isso. Né? Tipo cinta, porque aqui dali eu, pelo menos, eu não gosto, eu não uso. É muito desconfortável, muito quente, nem todo mundo gosta. Eu, pelo menos, não uso de jeito nenhum, né? Aí, assim, olhando por fora, fica o efeito que a pessoa quer. Mas por dentro, pelo menos para mim, a minha experiência, eu não me sinto bem com esse tipo de coisa que aperta muito, né? É. Né? Então, por isso que eu evito de usar, até de usar vestido muito. Eu adoro vestido longo, mas não muito colado, justamente por não me adaptar a esse cinta, essas coisas assim, né? Que às vezes até sufocante, né? Então, eu acho que isso é uma deficiência mesmo das Do marcas. mercado. Eu fiz essa pesquisa, eu procurei, né? Fiz a pesquisa na internet, fui pessoalmente também algumas que da minha região, tem algumas lojas que fez para revenda, e realmente não tem, não tem. Eu já conversei até com o pessoal da nossa franquia para a gente olhar, né? Um olhar É, assim mais.
se puder Mas que é uma inovar alguma lacuna, né? A coisa, gente precisa suprir, né? precisa. Suprir o mercado. Porque aí que tá. Tem uma demanda, né? Tem muita gente que não encontra uma Uhum. lingerie bacana, é, ou adequada ao seu corpo, ao seu tipo físico e tudo isso. Mas assim, então eu acho que essa parte da lingerie que é confortável, mas que é para mulheres de corpos reais, é muito difícil da gente encontrar realmente. E às vezes é muito feia, né? Também. É, exatamente. Isso que eu ia te falar, eu estava me lembrando aqui o que eu ia te falar. O que que acontece? Eu fiz uma pesquisa, eu fui pessoalmente, né, para comprar peças plus size. E o que que acontece? Eles atendem muito o quesito conforto, até que é bem atendido. Mas na parte da sensualidade não fica legal, né? É Porque eles feio. fazem aquelas calcinhas, parece que é para esconder a mulher, parece que a mulher não tem o direito né, de realçar o seu bumbum, aí faz aquelas calçolas tipo Uma fraudão, fralda, né? né? É, e eu fiz essa pesquisa, eu procurei, né? E nós, a gente trabalha com isso, a gente tem essas peças mais sensuais, tem a peça para aquela que quer mais vestidinha, e tem a peça mesmo para a mulher que quer plus size, que quer. Eu até separei uma aqui para mostrar para Mostra você, aquela que você que, mostrou que é um fio né? dental plus size, assim. Lembra que você falou Né? que ela. Olha, esse daqui é um conjunto plus size. Você vê que ele é grande, né? Dá para É ver pink, é direitinho? linda a cor, é com renda, né? Cor é linda, a cor é linda, o modelo é lindo para a pessoa plus size, certo? E a calcinha é linda também, ó. Essa parte aqui é toda. A gente sempre trabalha, porque a mulher plus size, ela não pode ter essa parte aqui muito fina, né? Tem Na que ter lateral, você essa diz. larguinha, porque senão fica marcando muito. Então a gente sempre faz essa partezinha assim mais longa, de renda, né? Mas tem a sensualidade do fio, né? Só que quando ela coloca uma calcinha dessa, o que que acontece? Tem aquele que dá aquela puxadinha para cima para ficar arrebitadinha, né? Para a mulher plus Fica size. arrebitada. Ela não vai deixar de ser sensual, tá entendendo? Linda. Uhum. Isso aqui ela não vai deixar de ser sensual, porque ela é plus size, né? E Isso, todas porque as daí nossas a peças já tem. calcinha sobe e levanta a bunda, né? Assim. Exatamente, ela vai se sentir muito bem, porque ela trabalha a barriga, porque as meninas plus size não gostam de calcinha baixa, tem que ter calcinha alta, né? Mas aí atrás ela tem formatinho de Acabada fio na bunda. dental, que não é aquele fio dental da menina magra, tem que ser um fio Uhum. dental adaptado, né? Que o fio dental da menina magra é bem mais ousado, Entra né? mesmo, né? Tem que ser confortável, não pode ser aquele negócio que incomoda, né? Uhum. Então, esse daqui é uma calcinha, tem inclusive modelo nossa lá no site com essa peça aqui, né? Eu tenho até outra aqui, deixa eu ver aqui. Tem outra aqui, essa daqui, ó. Essa daqui, esse daqui foi que eu vendi para minha amiga senhora, que ela foi para o encontro, né? Isso aqui foi passar. Uhum. Olha que coisa Ah, é bem mais bonito. linda, coisa mais chique para uma senhora, para um primeiro encontro. Dá para ver, Uhum, dá. Tudo de né? renda, né? Coisa mais chique. Para uma senhora, isso aqui, olha a calcinha. Calcinha frente, calcinha Uhum. atrás. Não é aquele fio dental de jovenzinha, é um fio dental Uhum. adaptado para uma mulher madura. Ótimo. Eu tenho um conjunto desse aqui. Eu Muito uso, legal. né? Muito bom. É um fio dental, mas não é aquele fio dental para menina jovem, né? Para E uma senhora, uma peça sensual. você percebe que quando as pessoas começam a usar essa lingerie mais bonita, mais sensual, mexe internamente com a autoestima, com Eu, a aceitação do próprio corpo. Elas realmente as pessoas se sentem mais bonitas, as mulheres se sentem mais poderosas. eu assim, como coach, eu gosto muito de trabalhar isso, né? Quando eu vejo que a minha cliente ela está um pouquinho assim receosa, às vezes eu vou levar as peças, ela quer comprar, né? Mas eu noto que ela tem uma resistência, né? Ela quer comprar, mas ela fica ali um pouco velha. Aí eu vou trabalhando, né, com o meu conhecimento de coach, eu começo a trabalhar a autoaceitação, começo a conversar com ela sobre para elevar a autoestima, para ela. Porque geralmente a pessoa quer comprar uma peça sensual
para agradar outra pessoa, né? É. E eu tento trabalhar o contrário, para ela se agradar, para ela se sentir bem, né? Uma questão assim de autoconhecimento, dela pegar a peça, dela se vestir só para ela, se olhar no espelho, se olhar profundamente ela com ela mesma, se conhecer, se aceitar, né? Aquela parte que ela não gosta, ela dá valor, porque é a diferença dela, é uma qualidade específica do corpo dela, né? E que quanto mais cedo ela se aceitar, melhor para ela, porque não tem outra maneira dela passar a vida inteira negando uma coisa que não tem como mudar, né? Não tem outro caminho, é a autoaceitação, né? E quando ela trabalha isso, ela não se preocupa com o outro, ela se preocupa com ela. Quando ela trabalha e aceita, isso é tão transformador que ela transcende. A outra pessoa sente que ela está bem trabalhada, que ela está bem nela mesma, que não interessa que a outra pessoa se gostou ou não gostou, não vai interferir nela mesma, né? Na autoaceitação, a autoestima dela, ela está tão elevada que ela não incomoda isso, não desestrutura ela. Tem uma pergunta aqui, Sandra. Qual o tecido que vocês usam nessas lingeries? Bem, a gente, assim, inclusive, eu quero até ressaltar aqui que nós temos, inclusive, peças, separei aqui, ecológico. Nós temos uma coleção de tecidos ecológicos, né? Essa coleção aqui, moldado, ecológico. Então, nós procuramos sempre trabalhar com os melhores tecidos, né? Questão de qualidade, de ecologia, até as pessoas assim que trabalham para a nossa franquia, que é uma franquia, eu sou uma franqueada, a gente costuma trabalhar valorizando a economia local, né? Trabalhando com aquelas pequenas produtoras, né? Então, a gente exprime muito pela qualidade do tecido, né? Eu não sei assim qual tecido, porque eu não fabrico, eu sou a franqueada, né? Eu recebo da franqueada, mas a parte operacional toda, a gente sempre se preocupa com essa parte também social, né? Sempre escolhendo aquelas parceiras pequenas, locais, valorizando procurando dar renda àquelas mulheres empreendedoras, pequenas empreendedoras, né? Que essa nossa franquia é lá do Rio Grande do Sul. Né? E ela sempre procura trabalhar aquelas pequenas produtoras locais e também o tecido também, né? É bem escolhido, é um tecido bom. E nossa peça, ela tá assim, nossa lingerie, ela é uma das peças assim de valor, não é assim comum, né? Nossa peça ela tem um preço assim mais elevado, porque a gente tem toda uma preocupação, né? Temos também as peças dessa coleção que é com esse tecido ecológico. Então, tudo isso a gente, até chegar aqui, para a gente vender, tem toda uma estrutura, toda uma história, né? Porque a gente vê, às vezes, estou sempre fazendo pesquisa de preço, né? E, às vezes, antes, quando eu comecei, eu não entendia por que tinha tanto diferença de preço, né? Porque que eu tinha preocupação de não conseguir vender minhas peças, que é um preço mais elevado, né? E eu comecei a fazer pesquisa, né? E eu não entendia por que tinha umas peças tão baratas, né? E aí depois fui estudar, porque a questão do tecido, a questão da mão de obra, né? Tem algumas, a mão de obra é muito complicada, a gente vê aí toda hora, né? E tudo isso que vem lá de trás, quando a peça chega aqui, que é muito barata, e a gente tem que ver a origem dessa peça, né? Quem fez, esse tecido de onde que veio, a tinta que foi usada, né? A qualidade da tinta que foi usada para colorir esses tecidos, a qualidade desse tecido, quem que fez, quem que fabricou a mão de obra. Então, tudo isso, a nossa marca,
ela se preocupa com tudo isso, desde a origem da feitura do tecido até chegar aqui, né? E aí, por isso que ela é um pouquinho mais elevada, né? E aí, depois que eu comecei a estudar, porque eu não entendia porque que eu vendi uma peça tão cara e de outras tão barata, e eu fui entender, né? Esse processo todo que vem lá de trás, porque a peça chega aqui para a gente, já bonitinha, para a gente vender tudo, mas tem toda uma engenharia reversa lá, né? Que a gente tem que ver, né? Hoje, antigamente, quando eu ia comprar lingerie, eu ia pelo preço, né? E depois que eu virei empreendedora, que eu comecei a trabalhar, eu já uso para tudo que eu vou fazer, para as outras roupas que eu vou comprar, eu já procuro saber a origem. Por que está tão barato? Que tecido é esse? Quem que fez? Né? Se está tão barato assim, por que, que ele chegou aqui nesse consumidor final com essa diferença tão grande em relação a outra peça, ao concorrente, né? E a gente vai ver tudo isso, a qualidade dessa produção, dessas peças, de tecido, tudo, e tem toda uma história, toda uma coisa que a gente tem, quando a gente é consumidora, final, geralmente a gente não se preocupa, né? A gente quer comprar, quer usar, quer comprar, quer usar. Acho que as pessoas estão mudando um pouco esse foco, esse olhar. Até fiz um post essa semana que saiu uma notícia que a Shein estava usando trabalho escravo, né? Análogo à escravidão. Então, eu fiz até um post sobre isso, falando assim, se a roupa é muito barata, alguma coisa está errada nessa cadeia de produção. Alguém não está reconhecendo, né? E eu sei que a gente aqui no Brasil também tem muito esse problema da mão de obra e da cadeia de produção que eu não tinha funciona assim, muito muita bem e preocupação. que é boa para todo mundo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que ficar um pouco atenta. Lógico que também tem a ver com qualidade de tecido. Você pode optar por comprar um mais barato, sabendo que o tecido não vai durar tanto, que a peça não vai durar tanto, mas também tem que a preocupação com essa cadeia de produção, né? Tem uma pergunta aqui, Sandra, perguntando se vocês fabricam sutiã sem elástico. Ela tem alergia. Só com um acabamento de tecido sem ter aquele elástico por dentro? Ou sempre tem elástico? Sim, nós temos peças sem elástico, justamente. Nós temos esse tipo de peça. Assim, ela não tem, essas peças sem elástico, elas são, assim, com menos opção, né? Por exemplo, não tem Sim, claro. muito, assim, sensual, é mais aquela peça mais para conforto mesmo, né? Mas para Porque conforto. aí essas peças mais sensuais precisam, geralmente ter renda, tem que ter um acabamentozinho para dar mais uma sensualidadezinha E ali, aí né? acaba tendo algumas coisas mais sintéticas também, né? Por causa da renda, do elástico, que tem Exatamente. que segurar as linhas. Mas acho que nesse caso ela está perguntando que ela tem alergia. Sutiã sem elástico vocês fazem, então. Como que as pessoas fazem para comprar? Lá no teu Instagram ou é no site? Como que faz para comprar? Não, lá no Instagram, na bio, tem o O site, é link. só clicar lá que vai cair lá no site, né? Aí lá no site você é uma festa, lá tem tudo, tem coleção para amamentação, sutiã, amamentação, plus size, senhoras, tem calcinha, absorvente, tá entendendo? Ah, Deixa isso eu é uma falar, novidade. Fala um calcinha, pouco disso. e nós Isso temos é a calcinha coisa do meio absorvente. ambiente para não usar absorventes que trazem lixo, é isso? Exatamente, calcinha absorvente para usar no período da menstruação. Nós temos para tamanho intenso, para fluxo intenso, fluxo leve, fluxo moderado. Foi uma coleção, essa coleção nossa saiu, eu acho que foi no meio do ano para cá, não foi em julho, né? E teve uma saída extraordinária, né? Nossa, Saída deve ser extraordinária. maravilhoso isso. Eu não sei porque eu não menstruo mais há muitos anos, né? Porque já tô para Eu lá não da estou menopausa. precisando, inclusive eu estou na menopausa. Teria sido ótimo isso daí, essas calcinhas. Eu acho que Mas eu sofri muito, se fosse na minha época, eu ia fazer a maior festa, mas chegou, eu já não estou mais precisando, já estou na menopausa. Mas aí, pelo menos, eu tinha um fluxo intenso e sofria muito, né? Porque é muito absorvente, você vê quanto de absorvente que a pessoa usa, gasta dinheiro e também o meio ambiente. Né? Então, pensando nessa parte do meio ambiente, que eu estava falando lá da produção, tudo, né? A gente lançou essa calcinha absorvente. E foi um sucesso, tá entendendo? E aí, mas lá no site tem, você comprando tem. Eu aqui pessoalmente, nas minhas peças físicas, eu não tenho mais.
que chegou, acabou rapidinho. Mas lá no site tem. E a pessoa o fluxo que for o dela, ela tem, né? Tem os 3 fluxos, tem Uhum. 3 tamanhos, pequeno, calcinha, tem até fio dental, né? E a gente sempre, a nossa pegada é justamente nessa pegada do ecológico, das peças nós temos a previsão agora de lançar a peça que absorve o suor, né? Principalmente quando a pessoa vai fazer atividade Nossa, física, né? isso é Né? ótimo. Para que absorva esse suor, né? A gente está estudando isso aí, vai ser lançamento para o próximo ano. E aí o que acontece? E a gente lançou essa calcinha justamente naquela pegada que eu te falei, de observar o comportamento das nossas clientes que estavam pedindo esse tipo de calcinha, né? Absorvente. Porque tem muita gente já, principalmente as mulheres mais jovens, nessa pegada né, do ecológico, é muito absorvente que se usa, que o meio ambiente, e também eu, pelo menos, tinha alergia, né? Uhum. E quando era esse período, além do fluxo intenso e a alergia absorvente, que causava aquela coceirinha, nossa, era um sofrimento. Se Nossa, que fosse hoje, eu não ia passar por isso, né? Então, para as meninas que já têm esse problema, porque realmente aquilo dali é muito quente, é um incômodo. E a calcinha, ela dura, é feito com tecido ecológico, é durável, não passa, né? Já foi feito todos os testes, não mesmo com vaza. fluxo. Tem a calcinha, calcinha noturna também, que a pessoa dorme mais tranquila, né? Ela é mais reforçada, né? E a pessoa entra lá no site, vai lá na bio, a Frida Ludovicense, só clicar lá que vai parar lá no site, e lá você compra tudo, né? Ali para quem é do Sul, o frete é grátis, né? Para quem é do Sul, o frete é grátis, Ah, porque que bom. a franqueadora, ela é ali do Sul, né? Então naquela região ali, tudo é grátis o frete. Mas aí, nas outras Brasil. regiões, paga. Mas eu acho que o custo-benefício de você comprar uma calcinha absorvente e o dinheiro que você vai ganhar, só o Gastar em frete absorvente, de né? um mês já paga, Em um do mês já absorvente já paga. paga o frete. E me diz uma coisa, vocês têm as calcinhas absorventes, vocês têm todas esses conjuntos sensuais, todos tem tamanhos, tem um padrão pelo site, se a gente consegue saber qual é o meu é P, é M, é G, vocês têm um padrão de medidas no site que as pessoas possam. Lá no site tem toda a peça lá, toda a foto lá tem os tamanhozinhos, né, PM, e tem a numeração referente àquele tamanho, P, É, de número tanto quantos a tanto, o centímetros? M, exatamente, aí a pessoa vai ver ali o M, de número tanto a tanto, aí lá tem uma tabelinha lá que a pessoa vai seguindo ali, que é para não cometer o erro, porque a pessoa quando compra a peça pela internet, é diferente da pessoa estar aqui, pegar e já ver a peça, né? E já Já experimentar e já ver experimentar. se dá, se não É, dá, né? E lá, com exatamente. essa numeração, que a gente bota PM e vai graduando aquela numeração dentro daquele tamanho, a pessoa, quer dizer, eu sou P, mas aí um P mais P pequeno ou um P um pouquinho mais já chegando no médio. Aí a pessoa vai graduando esse tamanho. E tem uma numeração diferente para plus size e para. Ou como é que é? Todos os modelos têm de todos os tamanhos, desde Não, PP não, até. Não, nós trabalhamos com tamanho 40 ao 52, né? Algumas peças, alguns modelos são específicos só para plus size, mas Tá. algumas peças a gente tem tamanho para normal, tamanho normal, e vai graduando até plus size. Algumas não, alguns modelos são só tamanho plus size, e Exclusivos. alguns modelos são só tamanho normal, né? Porque tem alguns modelos também que não se adaptam para a pessoa plus size. Por exemplo, a pessoa plus size, isso aqui, a calcinha não pode ser aquela bem fininha. Por quê? Tem que ser Porque, mais largo do né? lado. Aí sempre tem que ser um larguinho e também que não enrole. E também não pode ser aquela tecido, né? Até o tecido influi, porque às vezes é largo, mas enrola. Aí o tecido já tem que ter um É, pouquinho mais segurinho para não enrolar. Aqui, para não enrolar. sutiã, para quem é plus size, tem muito esse problema aqui do enrolar, né? Esse pedacinho aqui do sutiã que enrola, né? Isso aqui que fica assim também entrando. Então, a gente sempre, essa partezinha nossa aqui, sempre ela é um pouquinho larguinha mais, a plus size. Sempre ela é
um pouco assim, mais larga, tanto no Essa parte é tamanho, onde? Aqui embaixo do braço? assim que eu te mostrei, né? Essa partezinha aqui, ó. Olha, presta atenção, essa parte, o sutiã, geralmente, ele vai do jeito que ele começa aqui, aqui. Aí nós temos esse nosso sutiã, É que a que gente ele é não tá diferente. vendo. Você Aquele tem que pôr sutiã que na eu te câmera, mostrei, senão... ele é reforçado, ó. Isso aqui não enrola. Ah, Essa sei parte aqui não enrola. que enrola. Essa parte aqui também não dobra. Ela é reforçada. O tecidozinho dela é um pouquinho mais durinho, justamente para não frangir, né? Porque às vezes a menina tem dobrinha, que ela é plus size, aí fica fazendo aquela, né? Olha, isso aqui é justamente para não. Ela é toda reforçada para quem é plus size. Isso aqui é uma peça plus size. Ela é toda reforçada justamente para não dobrar e não dobrar Enrola. essa parte aqui, né? Porque ela já tem aquela dobrinha, que as meninas plus size, elas têm esse problema da dobrinha, né? Então, se isso aqui, essa parte tem umas que tem isso aqui mais saliente, né? Até a gente magro tem essa parte mais saliente, é Tem. para cobrir toda essa parte aqui, as meninas plus size, elas não gostam muito disso aqui, né? Elas gostam disso aqui mais para esconder essa gordurinha que tem bem aqui. E essa peça é perfeita para isso, porque essa parte aqui todinha que elas gostam de cobrir. Que às vezes ela usa o sutiã e fica aquela gordurinha, né? E essa peça aqui, ela foi feita justamente para suprir essa necessidade da gordurinha que fica sobrando aqui, que as meninas plus size têm esse Embaixo do... problema, Aham, né? nas E, costas e fica essa peça puxado. aqui é perfeita, que sai muito para as meninas plus size. E aí, nossas peças sempre, para plus size, sempre a gente tem muito essa preocupação, né? Disso aqui, os fundos são sempre com algodão, por mais que tenha que seja de renda, isso aqui, sempre o fundinho vai ser sempre com algodão, né? Sempre com algodãozinho, porque é a parte que fica direto em contato com a genitália, né? Então a gente tem sempre toda essa preocupação. Legal. Essa parte Então, aqui, ó, essa dessa a menina, pessoa entra no site. essa partezinha aqui, não pode ser um elásticozinho fino, Levanta mais porque na câmera senão que não já dá para dobra, ver. né? Tem que ser um elásticozinho mais grossinho, mais espesso, porque se for muito fino, né, as meninas plus size ficam entrando, né, na dobrinha, né, e tudo isso incomoda as meninas plus size, é a dobrinha que incomoda aqui, a calcinha, mesmo as fio dental, tem que ser um pouquinho larguinho aqui do lado, porque se for fio dental, tipo para as meninas mais jovens e mais magras, que elas não tem problema, né? Elas usam tudo fininho, às vezes até com aquela três, três cordãozinho que Três fica aqui, né? Que as tirinhas. meninas gostam muito, né? A plus size não pode, porque tem que ser tudo assim, direto e um pouquinho, né? Porque senão fica já mostrando aquele ali que não gosta. Tudo isso a gente vai aprendendo quando a gente vai lidando com cada uma, né? Cada mulher com suas dificuldades ali para encontrar, né? Aquelas peças que ela gosta. E a gente trabalha muito com isso. A gente observa muito para produzir para ela. Ao contrário do que as grandes marcas fazem, né? Uhum. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí para a Sandra sobre lingerie plus size, sobre essas lingeries que ela vende, pode perguntar agora, assim que a gente tem mais um pouquinho de tempinho ainda. Mas é só entrar no site, então, que é Frida Underline Ludovicenzi, é isso, né? Não, você compra lá só clica ali na bio, que lá já tem, você clicando na bio vai cair direto lá no site. Aí Sim, lá mas você entra compra. no o Instagram Frida Underline Ludovicenzi, Isso, exatamente, que é o seu Frida Instagram. Underline. Para que tiver alguém aí de São Luís, se tiver alguém aqui de São Luís, Ela é do Maranhão, gente. Terra aqui de São Luís, e quiser, o meu atendimento personalizado, quiser que eu vá, ainda faço a sessão de coach, é só entrar ali, ali no meu, lá na bio também tem meu WhatsApp, fala diretamente comigo, né? Porque eu sou eu presa, né? Eu isso. atendo, eu vou lá na casa da cliente, Ah, né? mas eu Se tiver alguém também. alguém de São Luís que queira falar diretamente comigo, eu vou na casa, eu levo as peças, ou vem aqui em casa, eu também recebo muita cliente aqui na minha casa, né? Essa, Entendi. essa minha amiga que foi se encontrar com o namorado, ela veio aqui, veio aqui comprar um conjunto e levou 3 conjuntos, né?
Então, o Então, que que a acontece? gente Se tiver alguém empreendedora, daí que quiser falar diretamente comigo, quiser vir aqui, ainda ganha uma sessão de coaching. tá. Empreendedora é assim, né? Põe o chapéu de vendedora, daí põe o chapéu de agência, Exatamente. daí põe o chapéu de financeiro, aí põe o chapéu. A gente faz tudo, Exatamente. né? É Cada assim, hora tem que se virar, é assim é uma mesmo, tem que função, encarar. a gente vai se virando nas funções todas que necessita, né? Que nem eu faço Né? E o coach, nosso eu grupo sou lá, modelo, eu sou administradora, eu lido com a cliente, eu faço o serviço, então eu faço tudo, é. é o sangue empreendedor, a gente tem, eu estou aprendendo muita coisa nesse período, desde o dia que eu entrei na franquia, né? Estou aprendendo muita coisa, não é só eu vender, né? Agora eu tenho uma vantagem que eu sou coach, eu sei falar, eu sei elevar a moral da mulher, né? Quando eu chego, que eu vejo que ela, às vezes ela quer comprar uma pecinha ali, mas ela fica assim meio com vergonha, aí eu já anoto, já vou conversando, já vou trabalhando isso aí, né? Olha, Aí estão se tiver alguém perguntando de São aqui, Luís, pode Sandra, me chamar. estão perguntando aqui quando vai ter confraria da Frida Ludovicense e se vai ter Black Friday na Frida Ludovicense. Vai ter, a nossa Black Friday vai começar, eu acho que é no dia 21 até o dia 26, né? Vai ser entre 20% a 30% de desconto. E a confraria, eu estou programando uma confraria para o dia 10 de dezembro. O que é a confraria? Explica aí pra A gente. confraria é assim, a confraria a gente faz uma confraternização, né, convida as amigas, né, traz uma bebidinha ali, uma comidinha, e a gente vai conversando sobre assuntos de mulheres, empreendedorismo, negócio, network, né? Network que a gente faz ali, e comprando lingerie, escolhendo seu lingerie. Uma Ah, bebidinha, entendi. escolhe a lingerie, né? Conversando sobre também isso que nós conversamos aqui, a gente tudo conversa no nosso encontro, como escolher a peça, o seu corpo, seu biotipo, como cuidar das suas peças, né? A gente, E aí é esse só mesmo trabalho presencial, é só para quem está em São Luís, é presencial, a confraria. vai ter, sim, presencial. Nós vamos fazer, vai estar programado para o dia 10, a da Frida Ludovicense, né? Porque cada Frida faz sua confraria. E aí a gente vai divulgando daqui para lá, vai divulgando a confraria, vai divulgando os descontos também, né? É só entrar lá. Quem quiser falar diretamente comigo, vai lá no WhatsApp. Quem quiser comprar diretamente, vai lá na bio, né? Uhum. Chegando ali na bio, vai cair no site, aí lá tem tudo que Já você compra quer. Qualquer tudo. coisa eu tô aqui para sanar as dúvidas. Legal. Gente, então quem quiser comprar essas lingeries lindas, incríveis, maravilhosas, entra lá no Instagram da Sandra, é Frida Ludovicense. Aqui no Vocês, cartaz da nossa live, a live vai ficar gravada no meu perfil. No cartaz da live tem o arroba dela direitinho, para quem não está conseguindo entender o que eu falei. E eu quero agradecer muito a sua presença e todas essas obrigada. informações que você trouxe aqui para gente. E eu vou lá Eu também que olhar agora, as coisas no eu site. queria deixar uma última mensagem para nossas amigas. Diga. É o seguinte, o autoconhecimento, ele é a ferramenta mais poderosa para a nossa evolução, né? E através do autoconhecimento você consegue trabalhar a autoaceitação, elevar a sua autoestima, se conhecer quando você se conhece, você banca a sua essência. Né? A gente sempre fala no nosso grupo de essência, né? de se bancar, né? Então, Uhum. quando você se conhece, você banca a sua essência. Você se fortalece, é libertador. O autoconhecimento é libertador. Essa é a minha Exatamente, mensagem eu para também minhas acho. amigas. E a autoaceitação também, né? Eu trabalho muito com essa questão da autoestima, da autoaceitação também com as minhas clientes na consultoria de imagem. E eu acho que quando a pessoa se empodera, né? Segura aquele look, segura aquela imagem, tá se sentindo bem ali, não tem para ninguém, né? Segura Não bem, tem pra, todo mundo fecha quando lindo. você banca a sua essência, não tem para ninguém. Não tem para É ninguém. você Exatamente. e pronto. É isso aí, minha querida. Muito bem. É isso mesmo. Olha, então, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. E vai ficar gravado no meu perfil. Quem quiser depois assistir, ou convidar alguém para assistir, ou encaminhar para alguma amiga, né, querida? Então, muito obrigada. Um grande beijo para você Eu aí que na região agradeço, norte. Adriana. Muito obrigada.
Um beijão, Tchau. Sandra. A gente se fala. Tchau. Tá bom, tchau.